Boa noite, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos ao lançamento remoto do nosso livro Violência Sexual contra a Mulher, Abordagens, Contextos e Desafios. É uma satisfação enorme chegarmos a esse momento. Hoje é um dia de comemorar e de agradecer esse trabalho, como todo trabalho coletivo. Agradecer a todos os autores, autoras que participaram da produção, especialmente num contexto pandêmico muito difícil, de Covid-19. E a gente já faz um agradecimento muito especial à direção da Escola de Serviço Social, na pessoa da professora Miriam Kreisinger, que está aqui presente e vai, ainda que com um compromisso no mesmo horário, fez questão de estar aqui para fazer uma saudação. Miriam, por favor. Boa noite a todas e todos. Não sei se vocês estão escutando um barulho aqui atrás, que eu estou na escola, mas é uma honra estar aqui participando da abertura deste evento. Queria parabenizar a professora Ludmila, organizadora dessa obra, e todas as 33 autoras e autores do livro, dessa coletânea, uma obra fundamental no contexto que a gente está vivenciando, de grandes retrocessos nas políticas de prevenção, especialmente nas políticas de prevenção no que tange a questão da violência de gênero, da violência sexual, da violência também contra crianças e adolescentes. Hoje eu estava numa mesa que falava sobre isso, e a professora Ludmila, com a equipe vinculada ao grupo de pesquisa de extensão prevenção da violência, que tem anos, acho que mais de 30 anos, 20 anos, desculpa, de projetos. Depois a professora Ludmila vai trazer um pouco dessa trajetória. Tem aí caminhado e contribuído a partir de diferentes projetos, diferentes pesquisas. A professora Ludmila é um orgulho, fonte de orgulho, de inspiração na trajetória acadêmica. A gente tem professores aqui de outras universidades nesse encontro, temos professores novos que estão chegando, e a professora Ludmila é uma referência no que tange a capacidade de articulação do campo da pesquisa, da extensão, e também de parceiros institucionais, um grupo de pesquisa ativo que articula universidades como Unifor, UF, PUC. Temos aqui professores que eu estou vendo os rostos conhecidos. E essa obra aqui, então, acho que vem celebrar uma trajetória de muita referência, de muita contribuição. Não quero me alongar, mas eu quero falar, então, dessa importância de conseguir marcar academicamente, politicamente, conceitualmente, um campo tão importante de ser explorado num contexto pandêmico, Ludmila, como você trouxe, poder organizar e trabalhar esse trabalho que você construiu. Eu fui meio que testemunha assim, do desafio de colocar isso em prática, em termos de publicizar o esforço de todas vocês, de todos vocês, e Ludmila, no empenho de conseguir fazer com que essa coletânea pudesse ser publicada. Sou testemunha aqui, então, parabenizar todos vocês, e especialmente a professora Ludmila. Uma honra e um orgulho ser sua colega nessa trajetória. É isso. Desejo uma noite de ótimas trocas, de muitas experiências. Que bom que está sendo gravado, isso fica na memória também, para as outras pessoas poderem aprender um pouco com todos que estão aqui. Muito obrigada, Miriam. Eu fico emocionada com as suas palavras. Eu sou uma pessoa institucional, Eu acho que é até difícil de não ser institucional. E o apoio da direção foi fundamental. Miriam atendia telefone, zap, nas horas mais absurdas, e assim, apoiando ela e Elaine, nossa vice-diretora, para que tudo pudesse dar certo. A gente não sabe dos bastidores, mas eles são muito difíceis e as coisas às vezes travam, e se a gente não tem uma direção que apoia a pesquisa, que apoia a extensão, que apoia os grupos, isso não acontece. Então, vocês foram muito importantes na trajetória dessa nossa primeira coletânea. Tá? Dando sequência, bom, eu vou agradecer minha família, dizer que sem eles não dava, Já começou, assim, mas vamos. Então, Letícia, que foi companheira até de revisar texto, Mário o tempo todo, Pedro, Ana Paula e minha netinha,
Malu o tempo todo também com a gente aqui. Então, ele é um trabalho que, na pandemia, não podia deixar de contar com a minha família, porque, né, na pandemia a gente trabalhou em casa. Quero agradecer a nossa editora, na pessoa da nossa diretora adjunta, Fernanda Ribeiro, que está aqui presente, o setor de divulgação, Maria do Socorro Moura Soares, Marília Nóbrega e Valéria Batista, que conversa comigo de manhã, de tarde, de noite, né? Eu acho que ela também sofre de insônia, né? E a assessoria de imprensa também, toda a equipe da editora, que foi assim incansável, incansável, e eu queria já parabenizar pelo retorno aos editais. Eu fui contemplada há 30 anos atrás com um livro da coleção Didáticos, que era, né, uma produção da nossa editora. Lília conhece essa iniciativa, a professora Sueli Almeida também foi contemplada no mesmo edital, e agora a gente voltou a ter a regularidade do edital da nossa editora. Então, esse é um motivo de alegria e de orgulho, e saber que a universidade está viva, né? Então, Fernanda caiu ou está? Fernanda está. Estou aqui. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos e a todas. É com enorme prazer que a editora UFRJ lança essa noite o livro Violência Sexual contra a Mulher, Abordagens, Contexto e Desafios, organizado pela querida professora Ludmila Fontinelli Cavalcante. Como ela falou, a gente já se conhece aí há 30 anos, com o livro Serviço Social e Políticas Sociais, um sucesso, já na 5ª edição da editora. Então, a editora UFRJ, desde 2020, sob a reitoria da professora reitora Denise Pires Carvalho, sob a direção geral do Marcelo Jacques de Moraes e a coordenação do Fórum de Ciência e Cultura, ao qual a editora é vinculada, a professora Tatiana Roque, a gente vem lançando os editais de publicações abertos a todo o país, com um objetivo, né, que é diferente dos editais dos didáticos na década de 90, por conta de ser aberto. Antes, os editais eram exclusivos aos professores da UFRJ. Hoje, esses editais têm sido abertos a todo o país, com o objetivo de captar obras para realmente a gente ampliar a nossa pauta de publicações, ampliar a variedade de áreas, de temas, de correntes de pensamento, para ampliar o nosso catálogo. Então, isso foi muito importante realmente para nós. Um dos editais publicados é o voltado para todas as áreas de conhecimento. E foi nesse edital que o Violência Sexual contra a Mulher ele foi inscrito, selecionado, recebido por toda a equipe técnica da editora UFRJ, que é majoritariamente feminina, com muito carinho, porque para nós enfrentar a violência sexual requer a cooperação aí de vários setores, da saúde, da educação, da assistência social, da justiça, não é? E tem que ser divulgado através da escrita. E é por isso que, com muita honra, realmente, que a editora UFRJ publica esse livro, que é apresentado a vocês essa noite. O Violência Sexual ele está disponível para download gratuito no site da editora UFRJ e também no repositório institucional da UFRJ, o Panteon, porque todos os livros aprovados nos nossos editais, se os autores e os organizadores estiverem de acordo, eles serão disponibilizados para esse download gratuito, garantindo esse acesso ampliado e, ao mesmo tempo, né, no tempo e no espaço, e democrático que o livro digital em acesso aberto permite. Então, a disponibilização da versão digital independe da produção do livro impresso. Como todos vocês sabem, em virtude das seríssimas restrições orçamentárias que as universidades, que não só a UFRJ, mas que todas as universidades brasileiras têm atravessado, o apoio da FAPERJ foi fundamental para que fosse impresso esse livro em papel. Então, vocês poderão ter acesso ao livro impresso na Livraria da Travessa, no dia 23 de junho, no lançamento presencial, onde todos poderão se abraçar de máscara, claro, e adquirir o livro. E, além da Livraria da Travessa, no site da editora e nas principais livrarias do país a partir dessa data, né? Eu queria aproveitar essa oportunidade para avisar vocês que estamos com os novos editais abertos,
nesse instante, visitem o site da Editora UFRJ, as inscrições começam a partir do dia 15 de agosto, vão até o dia 16 de setembro, para publicações do ano de 23 de 2024. Nos sigam nas nossas redes sociais, visitem o nosso site para procurar os editais e procurar o Violência Sexual contra a Mulher. E, em nome de toda a equipe da Editora UFRJ, a gente agradece à professora Ludmila e a todos vocês, autores, que participaram dessa coletânea, a professora Miriam, diretora da Escola de Serviço Social também, pela confiança, e gostaríamos de parabenizar a todos. Um abraço, um carinho, boa noite, saudações universitárias. Obrigada, Fernanda, querida, e toda a equipe da editora. Eles são incansáveis, eles e elas são incansáveis. De manhã, de tarde, de noite, final de semana, é uma coisa assim, e o apoio que eles dão aos autores, só quem vive o processo, eu acho que tem a exata dimensão. Muito obrigada. Então, a gente agora, eu queria fazer um agradecimento especial à pessoa que esteve desde a concepção, né, conversando com uma paciência incansável, também de manhã, de tarde, de noite, e pensando o desenho dessa coletânea e contribuindo com reflexões. E quando eu estava assim, exaurida, não, acho que não vai dar certo, ela dizia, não vai, peraí, volta aqui. Então, professora Lília Guimarães Poggi, que não está no Rio, está com seu netinho, e largou o netinho de Corujá, seu netinho, para vir aqui conversar com a gente nesse momento. Muito obrigada, viu, Lília? Ludmila, sempre generosa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui celebrando 20 anos do Grupo de Pesquisa e Extensão, né? Boa noite a todas, todos e todes. Eu estou aqui na condição de avó, vou inaugurar uma área temática Voternidade, vou fazer uma chamada, né? Porque é muito bom. Eu estou aqui em São Paulo num frio e me aquecendo com meu netinho, mas não podia deixar de estar com vocês nessa celebração dos 20 anos do grupo e mais do lançamento da coletânea, né? Porque esse tema ele precisa ser apropriado com a ousadia que a ciência traz, né? É uma ação que necessita ser falada, dita, tematizada, problematizada e não escondida. Então, a longevidade e a vitalidade deste grupo de pesquisa e extensão, coordenado pela professora Ludmila, né, é de uma resistência e resiliência muito grande, porque são centenas de egressos que estão espalhados pelo Brasil afora, né, trazendo informação e formação em torno dos temas da violação dos direitos humanos, e isso tem que ser celebrado, né? Essa coletânea tem 15 artigos, dos quais 11 são de egressos e egressas do grupo, né? Então, a Ludmila, né, a professora Ludmila Fontinelli Cavalcante, é uma formadora que consegue trazer, né, os seus formandos e debater e atualizar, e isso é muito importante, porque também espelha a vitalidade da universidade pública, gratuita, laica e socialmente referenciada, né? E de resistência não obstante todos esses ataques. Essas ações que a editora vem fazendo, né, de dar publicidade gratuita aos livros também, daqueles pesquisadores que assim
concordam, né? É fundamental, porque nós precisamos circular e promover, né, o acesso a esse tipo de estudo e a esse tipo de publicação. Então, a universidade está de parabéns, a UFRJ está de parabéns, a editora está de parabéns, a escola e, em especial, o grupo de pesquisa que eu vou cumprimentar na pessoa da professora Ludmila Fontinelli Cavalcante. Obrigada. Lília, muito obrigada pelas palavras generosas. Lília fez um prefácio, não percam o prefácio dela, é muito interessante e fala da resistência, né? Da importância da resistência. Muito obrigada pela sua participação e pela participação no livro, a não participação aqui e no livro. E por né, abrir mão do Antônio por alguns instantes. Daqui a pouco a gente devolve a avó do Antônio. Queria agradecer a Patrícia Faria, companheira do grupo, né, que vem coordenando junto comigo o projeto de extensão nesses anos. Eu não sei se a Patrícia conseguiu estar aqui, mas é uma companheira nessa trajetória. A professora, a doutora Maria Celeste Simões Marques, ela no momento está afastada para um tratamento de saúde, mas Celeste é responsável pela nossa orelha, né, a orelha do livro, então é uma parte interessante, importante, e que fala, né, sintetiza também o livro, então queria deixar aqui o agradecimento a ela. E agora, me segurando muito para não chorar, ao grupo de pesquisa e extensão prevenção da violência sexual. O nosso grupo é formado por pesquisadores extensionistas de vários cursos, né? Serviço social, psicologia, medicina, enfermagem, odonto e jornalismo. E eu acho que eu não esqueci nenhum, né? Porque saúde coletiva é em nível de pós, tá? Então também está aqui. E a gente tem estudantes tanto de vários níveis, a gente só não tem ainda do ensino médio, mas a gente tem de graduação, mestrado, doutorado e docentes fazendo pós-doutorado. Aqui, eu queria homenagear, né, especificamente a Yasmin Alves Anjo, Gabriela dos Santos Melo Bonfim, que são estudantes da psicologia que estão organizando esse webinário, né, comemorativo, e a mestranda em saúde coletiva médica, que é a Suzana Pacheco Liberal. Então, elas com certeza representam aqui o nosso grupo também no suporte a tudo que a gente vem fazendo. Os parceiros institucionais eu não posso deixar de mencionar, então, Unifor, UF, PUC-Rio, Fiocruz, a UNILA, né, a Universidade de Integração Latino-Americana, a Rede Nacional de Combate à Desinformação, tão necessária nesse momento, e a Universidade Federal do Piauí. Né, são instituições parceiras que estão parceiras nessa coletânea e estarão nas próximas. Também a FAPERJ, porque depois desses anos todos, a FAPERJ ficou sem editar o edital Apoio à Editoração, e ele voltou exatamente no ano em que a gente teve, em que nós fomos selecionados pela nossa editora. Então, foi fundamental, a gente concorreu num número de mais de 500 livros e conseguimos ganhar. Né? No dia que saiu aqui, minha família inteira comemorava, porque a gente sabia que isso, né, imediatamente com a Fernanda, e a gente comemorou muito, porque garantiria o livro físico, enfim. E todo o processo que é submeter a FAPERJ também não é um processo simples. Né? Eu tenho que agradecer à Biblioteca do CFCH, na pessoa da Camila, Adriana e Érica, que não só colocaram no nosso repositório, no Panteão, mas que o tempo todo, inclusive, Érica é do nosso grupo, né, e que apoiam o tempo todo as nossas iniciativas e contribuem para o livro também circular. Né. Há o programa de pós-graduação em serviço social, na pessoa da professora Fátima Grave e Andréa Moraes, da área 3, né, a área em que eu, professora Lília, somos vinculadas, e que também é uma produção da nossa pós-graduação. Aos colegas do Departamento de Política Social e os colegas da Escola de Serviço Social dos outros departamentos. Meu mais novo colega, Daniel, que, né, foi meu orientando de doutorado e é um dos mais recentes professores admitidos, então, totalmente emocionada aqui, Dani.
O nosso grupo trabalhou na organização desse lançamento, né, como vocês viram, e também contou com o apoio da DIRAC, né? Eu tenho que fazer aqui um agradecimento, a gente está vendo que tem uma tradução para tornar o mais acessível possível. Então, Ana Beatriz, Rubem e Lorraine estão aqui, são da DIRAC. E um agradecimento muito, muito especial aos 33 autores e autoras do nosso livro que compartilharam suas pesquisas em diálogo com o tema da violência sexual. A gente sabe que no contexto pandêmico estava muito difícil, e aí eu tenho que novamente me emocionar muito, porque eu queria homenagear a minha querida doutoranda Miriam Pérez de Moura. Né? Miriam foi vítima de Covid, foi a primeira pessoa próxima a mim que a gente perdeu para a Covid. Né? O artigo de Miriam foi baseado no projeto de tese dela, que já tinha feito a qualificação, eu fiz as adaptações necessárias. Eu não sei se o França, que é o esposo dela, está aqui, porque eu vejo só parte da tela, mas ele está sabendo e autorizou o tempo todo a publicação. A gente utilizou parte do que seria a tese dela. Miriam é uma referência na capacitação de estudantes de várias áreas, e aí medicina, enfermagem, serviço social, psicologia, na UERJ, no Hospital Pedro Ernesto, especificamente, treinando e formando pessoas para o atendimento a adolescentes em situação de violência sexual. Então, ela apresentou referências teóricas para compreender os impasses envolvidos pelos profissionais nessas situações, especialmente no que se chama vulnerável, estupro de vulnerável. Então, trata-se de idade inferior a 14 anos, e aí que dilemas os profissionais, então, enfrentam nesse atendimento. E o texto dela está e foi autorizado pela editora, de maneira que ele integra a nossa coletânea numa homenagem póstuma. Esse livro nasce, então, em julho de 2020, né, como iniciativa do grupo, quando a gente estava completando 20 anos, agora já estamos com 22, entendendo que é uma das expressões mais cruéis da violência de gênero, né, a violência sexual, e resgatando a história do nosso grupo, as parcerias, né, articulando ensino, pesquisa e extensão, que é o que a gente gosta de fazer, com docentes, estudantes de graduação e de pós. É um desafio, porque a gente sabe que, né, docente publica, estudante de pós publica, mas estudante de graduação, via de regra, a primeira publicação é um TCC, né, uma monografia de fim de curso. Mas isso não é necessariamente a única possibilidade. Então, esse é um desafio que a gente tem e que estimula que outros tenham, de trazer os estudantes de graduação. Hoje, a maioria deles já está formado, já concluíram a graduação, mas que também façam parte dos autores, das autorias e das produções. Então, a gente resgata a história do nosso núcleo, né? Além dos pesquisadores externos que toparam imediatamente participar, inseridos em políticas públicas, em várias instituições e diferentes pesquisas, entendendo a importância disso como uma questão pública, né? E uma estratégia potente para a reflexão e incorporação desse tema nas políticas públicas, de maneira a contribuir com as ações profissionais, né? O papel da universidade é conversar com a realidade, né? É apresentar possibilidades para a realidade. Então, eu queria, já finalizando minha fala, convidar os autores e autoras presentes que fizeram parte dessa trajetória da minha vida, do grupo e do nosso livro, que prontamente aceitaram o nosso convite. E aí, queria pedir que vocês fizessem os comentários, falassem o que vocês quisessem. Eu não tenho nenhuma sugestão de cronologia, então, na medida do desejo de vocês, e a nossa coletânea ela traz os textos desses autores dividido em 3 grandes conjuntos, né? Um conjunto relativo à violência sexual e formação profissional, os desafios ao enfrentamento, um segundo conjunto, as pistas teórico-práticas para entender a violência maldita, e um terceiro com as expressões da violência de gênero nas políticas públicas. Então, são contribuições no campo da saúde coletiva, das ciências humanas, a partir das pesquisas dos autores.
finalizando a minha fala, eu queria convidar todos também ao lançamento físico, né, que Fernanda já mencionou, na Livraria da Travessa, dia 23/6, às 19 horas, quando a gente vai entregar os exemplares físicos também aos autores. Quem gostaria de começar? Eu posso começar? Claro, Josefina. Então, peço licença aqui todo mundo, porque eu vou ter que fazer um deslocamento, então daqui a pouco eu vou acompanhar só ouvindo, né? Vou sumir, mas queria, então, cumprimentar todo mundo aqui que está participando nessa confraternização, que está assistindo também. E queria começar, bom, agradecendo muito a Ludmila, e não é porque todo mundo falou que a Ludmila é muito generosa que eu vou falar que a Ludmila é muito generosa, é porque realmente ela é muito generosa. Sou muito grata à Ludmila, ao grupo de pesquisa, por este convite, né? Eu fiz pós-doc com a Ludmila, então tive uma passagem de um tempo mais curto, né? Que possivelmente quem fez graduação e demais, mas eu conheci a Ludmila muito nessa dimensão dela de sempre estar abrindo portas e janelas, né? Tanto para a graduação, para a pós-graduação, para quem quer chegar perto e quer estar junto e construir junto, o que não é uma característica que a gente encontra com frequência, né? No nosso âmbito, é uma característica a se exaltar e a se exercitar, né? Então, sou muito, muito agradecida por esse convite. Foi um momento também, como já foi falado, a Fernanda, a própria Ludmila, a Lília, foi no começo da pandemia, né, que a gente começou a escrever esses textos, então foi um tempo difícil de reacomodação de nossas tarefas. Foi o primeiro semestre, né, que a gente começou já a pensar e que estava tudo muito, muito esquisito, né, com a gente perdendo pessoas e também tendo que adaptar nosso trabalho. Então foi um momento também, uma sensação de, bom, pelo menos a gente continua aqui juntos e fazendo alguma coisa. Isso foi muito importante, né, do ponto de vista de como a gente se relacionar com o futuro, né? A ideia de a gente continua aqui produzindo foi bem importante. Então nem imagino o que foi de trabalho. Isso agradeço muito, né? Porque foi um trabalho árduo e a gente viu, né? Porque levou 2 anos entre que isso começou a ser produzido até que a gente tem um finalmente, né? 2 anos e meio quase, né? Desde que a gente começou a pensar, eu lembro, era bem no comecinho da pandemia que a Ludmila fez esse convite, né? Eu estava assim, tido para o sítio achando que a gente daqui a 2 meses já voltava. Enfim, então, rapidamente, eu fiz um artigo, não sou uma pesquisadora que pesquisa especificamente violência sexual, né? Então fiz um texto em que eu tentei entender a violência sexual como parte das formas em que os corpos femininos e feminizados são oprimidos em diferentes âmbitos, né? Dentro da violência obstétrica, né? Que sim foi tema do meu pós-doc, mas também como parte do sistema prisional, né? Como que as mulheres são aprisionadas e o que a violência sexual tem a ver com esse contexto e que coisas se exercem a partir da violência sexual, como violência em si ou como o impedimento, né? De uma vida sexual plena. E também um debate em torno da violência sexual em contexto de expansão extrativista, né? Um rápido recorrido por alguns debates que eu tinha conhecimento, tentando entender a violência sexual como um eixo articulador, né, desses momentos. Então, enfim, tem muita gente aqui para conversar. Queria também parabenizar todos os companheiros. Bom ver vocês, encontrar várias pessoas aqui conhecidas e queridas. E tomara que 23 a gente se encontre pessoalmente, pelo menos de máscara, se dá um abraço. Obrigada, Josefina, pelas palavras carinhosas, generosas. O capítulo dela é primoroso, viu? Muito, muito bom.
Quem gostaria de comentar? Lud, como Rejane também tem um deslocamento do trabalho para casa, então eu vou falar aqui. Coloquei um despertador aqui em 5 minutos, quando ele tocar eu paro, onde eu estiver, tá bom? Bom, Lud, a gente vai ficar chovendo no molhado, mas assim, generosidade de Ludmila. Rejane foi minha orientanda de mestrado, advinda do grupo de Ludmila. Tayane Damasceno, que está aí, orientada de mestrado, de doutorado de Ariane, advinda de Ludmila. E tem Roberta, e tem muita gente que ela foi formando, e a gente pensa muito parecido, né? Vai para outra universidade, vai conhecer outras pessoas, e gente muito boa, né? Que a gente tem vontade de ficar por perto, mas essa generosidade é muito bonita, Lud. E assim, esse livro é essa cara, né? Desses 22 anos, de um trabalho que é sempre coletivo, né? E Ludmila foi apresentada a mim pela minha orientadora de doutorado, que é amiga de longas datas, Sueli Bulhões, então tem uma coisa afetiva também. E eu digo sempre, para eu recusar um convite da Ludmila tem que ser só impossível. Se não for isso, eu não recuso nunca, né? Bom, a gente escreveu um capítulo que tem uma relação direta com a dissertação de mestrado de Rejane, né? Em que a gente discute a violência sexual e as suas interfaces com a interrupção da gestação, né? E a gente focou principalmente, né, além de uma definição breve, né, na maneira como a mulher está excluída cada vez mais desse debate. O debate do aborto, da interrupção da gestação, fala de todos envolvidos, menos da mulher, né? Então, como dona do seu corpo, como cidadã, como sujeito de direito. Então, a gente aborda por essa perspectiva, né? E, então, escolhemos, por conta do momento político, dar um destaque, então, a gente tem uma legislação ainda bem, que ainda resiste, né? Que é muito garantidora, com práticas cada vez mais impeditivas da efetiva interrupção da gestação. Então, a gente faz um pequeno passeio pela discussão legislativa que está no Congresso Nacional, com 5 projetos que são conhecidos como Estatuto do Nascituro, que é uma discussão absurdamente equivocada do ponto de vista político, científico, enfim. Mas essa mulher, então, o desejo dela, o processo que ela passa por isso, o sofrimento, a tomada de decisão, isso para a gente era central na discussão. E daí a gente passa, então, para a discussão dos dados, como é que isso efetivamente está acontecendo no estado do Rio de Janeiro. Então, já deixo o meu abraço para vocês e passo para a Rejane. Boa noite a todos e todas, né? Queria dizer que é um enorme prazer estar aqui participando, né? E dessa coletânea né? Queria agradecer a Ludmila por toda a confiança em me depositada, né? Como o professor Antônio falou, eu sou egressa desse grupo de pesquisa. E eu não vou chorar, porque a gente é chorona, né, Lud? Não vou chorar. Eu não tenho palavras para expressar, né, a alegria de estar participando desse momento, de toda a gratidão, né, por todo o saber, por todo o conhecimento, né, adquirido ao longo de mais de 8 anos participando da pesquisa, porque depois de formada continuei participando do grupo de pesquisa, né? Depois a gente vai lá para outros áreas, vai lá para a PUC com o professor Antônio e continua discutindo a mesma temática, porque a gente se apaixona, né, pela temática da violência, e a gente brinca que é a violência que nos escolhe, né? E nessa minha trajetória enquanto pesquisadora da temática da violência sexual, eu me aprofundei na ampliação, na discussão da ampliação do acesso ao aborto previsto em lei. E aí fui discutir isso lá na minha dissertação de mestrado, a partir da ótica, discutindo a monografia, né, que eu sou também fui orientada pela professora Ludmila, lá na monografia, na UFRJ, no curso de Serviço Social da UFRJ, e depois fui dar continuidade a essa discussão no mestrado, né, ampliando, partindo
no princípio, a gente vai analisar na monografia como é o olhar dos profissionais de saúde de um serviço de referência que até lá, em 2009, quando eu defendo o TCC, né, era o único serviço no município, no estado do Rio de Janeiro, para ser sincero, né, que era Fernando Magalhães, ofertando essa assistência às mulheres com gravidez decorrente de um estupro. E aí, depois, no mestrado, né, eu avanço para discutir isso dentro do âmbito do serviço social, o que pensam, né, as profissionais de serviço social de 3 maternidades, que são referências para o atendimento a mulheres em situação de violência sexual no município do Rio, a respeito da viabilização desse acesso, desse direito, como esse direito se dá de fato, né, quais são os entraves para isso. E aí eu trago um pouquinho, nesse artigo, um pedaçozinho, né, dessa discussão que a gente faz lá na dissertação de mestrado, trazendo dados mais atualizados com relação ao panorama da atenção à interrupção da gestação prevista em lei no estado do Rio de Janeiro. E aí, nesse artigo, eu vou falar um pouquinho, né, dessa temática, né, como vem se dando essa atenção as mulheres com demanda pela interrupção do aborto legal, né, pela interrupção da gestação, né, por conta de um estupro e consecutivamente pela demanda do aborto previsto em lei no estado do Rio de Janeiro. A gente vai procurar entender a partir dos dados, né, pegando lá na tabela de internação de abortos por razões médicas, né, segundo região e município do estado do Rio de Janeiro, e aí fazendo o recorte no período de janeiro de 2014 até março de 2020, né? Como que isso vem se dando no nosso município por região, no nosso estado por município e região. Depois a gente vai também falar um pouquinho da tabela de procedimentos de aborto previsto em lei, né? Como é que esses procedimentos se dão a partir do SINAM, da ficha de notificação de violência, como é que aparece lá a interrupção da gestação, a interrupção, né, da gestação prevista em lei, ou, em suma, como se dá o acesso ao aborto legal, né, como ele aparece lá na ficha de notificação das violências sexuais, como é que isso aparece. E depois, por fim, eu vou falar um pouquinho, né, dos serviços, né, que estão cadastrados lá no CNES, no Cadastro Nacional de Serviços Especializados, para ofertar tanto o atendimento às vítimas de violência sexual, como também a realização do aborto legal, né? Como é que onde esses serviços estão distribuídos, de que forma eles estão sendo distribuídos no Estado, se de forma uniforme ou não, né? E aí eu não vou dar spoiler, quero que vocês leiam, adquiram o livro para ler, tá bom? E, por fim, eu faço uma análise, né, das ações que vêm sendo desenvolvidas desde então, tanto no âmbito do município do Rio de Janeiro, pela Secretaria Municipal de Saúde, quanto no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde, o que vem sendo desenvolvido desde então, né, até ali o período de 2020, quando a gente escreve esse artigo, né? Avançamos em algumas coisas, mas entendemos que o avanço vem se dando de forma ainda muito incipiente, muito morosa, e por vários e inúmeros entraves, né? Por questões relacionadas à questão do conservadorismo, do recrudescimento do conservadorismo na nossa sociedade, né? Da dificuldade de acesso das mulheres a esses serviços, da não capilarização desses serviços, né? Eles estão distribuídos de forma muito desigual no nosso município, então as mulheres têm que fazer longos deslocamentos, e eu fiquei muito feliz quando, agora, dia 9 de junho, semana passada, né, saiu uma matéria no jornal o Globo, né, no G1, falando exatamente dessa dificuldade do acesso das mulheres à interrupção da gestação prevista em lei, ou seja, ao direito ao aborto legal, aquilo que lhe é legal, que está lá garantido no Código Penal desde 1940. E quantos entraves a gente ainda tem tido, né? A gente sabe que os primeiros serviços de atenção ao aborto legal, né, começou a ser ofertado no Brasil de forma muito tardia, no final da década de 80, né? E a gente pouco tem conseguido avançar até então.
né, e que muitas mulheres, né, têm sofrido as consequências desse não acesso. E não só essas mulheres diretamente, mas suas famílias como um todo e a sociedade também. Então, eu fiquei muito feliz porque a gente viu que a gente está indo pelo caminho certo. E aí, quando você consegue juntar a pesquisa, né, o seu papel como pesquisadora, de pensar como essa política pública, na prática, está se dando, também com o seu papel enquanto profissional de saúde, atuando na viabilização, né, dessas políticas, né, então, isso é muito bacana, é como a Lud fala, que a gente aprendeu lá com ela desde a graduação, juntar o ensino, pesquisa e extensão. E isso para além da universidade, isso na vida profissional também. Pensar a política pública de forma completa, ampla, do início, meio ao fim, né? Rever ações, refazer ações, reformular ações, né? E iniciar novas ações, buscando efetivar direitos, garantir direitos. Então, eu acho que é esse o legado que a gente busca trazer nesse artigo. E eu queria agradecer, Ludmila, obrigada, muito obrigada, por todo o conhecimento socializado e também pela gentileza de confiar em mim para escrever sobre isso. Beijo. Um beijo, Rejane. Obrigada, Antônio. Antes da gente seguir, eu queria só mencionar algumas palavras aqui, a Marisa, que está nos assistindo, dando os parabéns ao grupo todo, Cátia Lina de Almeida Bauer Guimarães, Ana Paula Manzani, eternamente do nosso grupo, falando sobre a honra de participar desse grupo, Silvana Marinho, parabenizando a todos, Leila Desce, importante evento, lançamento da nossa publicação, Cecília Soares, que está na nossa próxima coletânea, assim como Silvana, a todo o grupo, quanta gente querida, Rebeca Guimarães, muito orgulho de ter entrado no grupo, participar desse trabalho, Raquel Cavalcante, que é nossa quase formanda, dizendo o Unifor, Ceará participa, claro, né? Ceará não podia estar fora. Tem vários elogios ao Daniel, né? Porque se há consenso no mundo é de que o Daniel é maravilhoso, né? Então, é isso. Salve Daniel, Cláudia Freitas aplaudindo a interpretação de Libras, e tem uma pergunta se o livro está disponível para compra online para quem está fora do Rio. Online ele é gratuito, tá? Ele não é vendido, então são na plataforma do Panteon ou da própria editora UFRJ. Então, apenas fisicamente é que ele será vendido. Então, quem gostaria de falar? Bom, posso pegar o embalo aqui para Lud, né, resistir aí. Então, assim, boa noite, né, a todos e todas e todes. Dizer que é uma honra, né, é um momento muito especial e vou ser repetitivo aqui, né, mas dizer o quanto eu aprendi com a professora Ludmila Fontinelli, que eu tive a honra de ser minha orientadora no doutorado, né, o quanto eu aprendi o que Rejane acabou de colocar também, né, essa articulação entre ensino, pesquisa e extensão. A importância da gente conseguir agregar no grupo de pesquisa, né, com toda essa trajetória de 22 anos de existência em uma universidade pública, com todos os desmontes, com todos os ataques que a universidade vem enfrentando. Então, estarmos aqui hoje celebrando um livro com uma temática tão importante e necessária não seria possível sem todo o trabalho que a professora Ludmila desenvolve da graduação à pós-graduação, né? Com um aluno da graduação, com um estudante do doutorado, e que eu tive o privilégio ali de, em 2016, quando entro na Escola de Serviço Social da UFRJ, como doutorando, de ser orientando da professora e fazer parte do grupo de pesquisa, né, e prevenção à violência sexual, e que me possibilitou uma virada de chave epistemológica, né? Apesar de discutir masculinidades, a gente sempre, né, o que eu estou vendo aqui no chat também, do grupo e todo mundo falando, a professora Ludmila sempre acolhedora, então sempre trazendo as discussões das masculinidades para pensarmos o enfrentamento às violências de gênero, né, tão importante e necessária. E aí,
eu tive o privilégio, né, de, nesse capítulo, escrever com o Eduardo Lancelotti, que está aqui, apareceu aqui na minha janela, né, e eu não vou expor muito o capítulo aqui para que ele possa falar também, mas a gente, e junto com a Evelyn também, que é uma estudante, né, na época acho que ela já até se formou, mas lá em 2020 era graduanda da Faculdade de Psicologia da UFRJ, e sentamos ali para pensar as ações voltadas aos homens na política pública de enfrentamento à violência sexual contra a mulher. Né? E aí a gente pensou os desafios à política pública de prevenção, né? Pensando exatamente o artigo que a Lei Maria da Penha vem colocar e a necessidade de incluirmos os homens também nas ações de prevenção. E aí eu vou passar para o Eduardo, né? Para o Eduardo Lancelotti, mas dizer que a Ludmila, hoje foi um dia muito especial, eu estive com a Jussara Assis lá na Universidade Federal Fluminense, universidade que eu me formei e retornei hoje para uma aula, né, enquanto professor da Escola de Serviço Social da UFRJ. Então, foi um mergulho nas minhas trajetórias. Né? Então, tem sido um dia, e estou fechando aqui o dia de hoje com chave de ouro, e dizer que a professora Ludmila ela faz algo que é muito tocante, potente e necessário, que eu acho que é a tessitura do cuidado. Em tempos tão desafiadores quanto esses, ela vai tecendo essa rede que a gente vai vendo aqui através desses infinitos rostos e que ultrapassa esses quadradinhos aqui do Instagram, mas vai tecendo cuidado na academia, cuidado na universidade pública. E isso é tão potente e necessário que se materializa nesse encontro aqui, né? Que todos nós queríamos estar presencialmente e que estaremos no dia 23, mas dizer, Lud, né, que eu aprendo muito com você e fico muito honrado de hoje, né, ser um integrante ali, enquanto professor efetivo da Sala 24, e tenho certeza que a gente ainda vai produzir muitas coisas juntos. Mas vou encerrar aqui e passar para o Eduardo e só agradecer essa noite aqui tão potente e necessária. Bom, acredito que, assim, esse livro é um símbolo, né, de uma trajetória desse grupo de pesquisa, né, de 20 anos no momento em que ele foi produzido, hoje 22 anos, e a redundância de falar da Ludmila não é à toa, né? A Ludmila é a pessoa que é o símbolo desse grupo, é a representação máxima desse grupo, dessas iniciativas tão plurais, tão vastas que esse grupo representa. E esse livro ficou a nossa cara, né, Lud? Ficou a cara da nossa interdisciplinaridade, ficou a cara da vastidão de temas e assuntos que a gente consegue encontrar entre tantos pesquisadores, tantas pessoas envolvidas de alguma forma com esse grupo. E eu olhando aqui, né, para esses quadradinhos, já olhei para tanta gente aqui com quem eu tive o privilégio de trabalhar, a Manu que está aqui, a Lília Polgi, Mariana. São pessoas que eu encontrei em espaços tão diferentes, que fizeram parte da minha trajetória em momentos tão, tão bonitos, e que é também simbólico estarem aqui hoje celebrando esse grupo, porque esse grupo catalisa, né? É o catalisador de tantas pesquisas, tantas pessoas, tantas intenções, tanta luta, que é a nossa palavra-chave na universidade hoje, né? Para a nossa sobrevivência, para a nossa resistência. Então, assim, que bom estar aqui celebrando, que bom fazer parte disso aqui. Eu tenho certeza assim, que todo mundo que está aqui assistindo a gente, quem já não fez parte, né, de tantas pessoas que já passaram por esse grupo, está querendo fazer parte, está querendo estar junto da gente, cada vez mais próximo da gente. E como a gente consegue ser acolhedor, né, para tanta gente, que coisa boa. E o nosso capítulo, né, acho que assim, a realização de um sonho para qualquer pessoa, né, escrever um capítulo com o Daniel, acho que a comoção aqui no chat, Dani, você vai ver depois ali no YouTube, que você tem muitos fãs, né? E imagina só, gente, como é que é a oportunidade de escrever com o Daniel, com a Evelyn, que estava envolvida diretamente com o Tribunal de Justiça e com as ações voltadas para os homens também por lá, naquele momento que a gente escreveu o capítulo. E é um capítulo, assim, de um tema que me é muito caro, né? As pessoas lembram de mim quando a gente fala de pensar políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher que não pensem só punição, que não pensem só no engrossamento das estatísticas
de encarceramento em massa que a gente tem no nosso país, e eu fico muito feliz por isso, fico muito feliz que eu possa ter sido um porta-voz desse tipo de iniciativa. Então, esse capítulo, felizmente, é um capítulo que a gente conseguiu traduzir isso, né, Daniel, você e Evelyn, a gente conseguiu traduzir uma perspectiva de prevenção, que é a palavra mais incrível que está no nome do nosso grupo, que é uma palavra que norteia o nosso grupo, e quando a gente fala de violência, a gente tem que falar sempre de prevenção. Então, eu fiquei muito feliz com o nosso capítulo, fiquei muito feliz com a realização desse meu sonho de escrever junto com o Daniel, com a oportunidade incrível de conhecer e escrever junto com a Evelyn, e de estar nesse livro com tanta gente que eu admiro tanto. Eu comecei trabalhando com a perspectiva da escuta dos homens de autores de violência, graças a Cecília Teixeira Soares, que está ali também no nosso chat ali do YouTube, ali, abundante de amores aqui pelas pessoas que estão aqui nesse lançamento, uma pessoa muito, muito querida para a gente também, e eu tive esse privilégio também de estar desses, vamos dizer, desses dois lados das iniciativas de atendimento e enfrentamento à violência contra a mulher, né? Atendendo as mulheres, escutando também os homens, e eu acho que esse capítulo resume, né, e ajuda a gente a pensar políticas públicas que englobam tudo isso, todas as dimensões tão complexas do enfrentamento à violência contra a mulher. Estou muito realizado, gente, muito realizado de estar aqui, queria agradecer a oportunidade de estar aqui sendo ouvido por tanta gente, interpretado em Libras, que é sempre uma coisa assim que me emociona muito, e dizer que é isso, é difícil me tirar desse grupo, viu? Difícil abandonar isso aqui. É um lugar que eu me sinto assim muito em casa. Obrigado, Ludmila, obrigado a todo mundo, obrigado, Dani, Evelyn, e a todo mundo que está aqui com a gente hoje. Eu queria dizer uma frase que eu sempre digo para vocês, eu pensei que até alguém fosse mencionar, que o nosso grupo só tem porta de entrada, tá? Ele não tem porta de saída, né, Mariana? Então, e mencionar aqui, no meio dessa emoção, que tem assim, muitos elogios no chat, o Jeremias, assistente, ele diz: quero ganhar um exemplar do Brasil para Angola, tá? Então, elogios ao Daniel, né? Porque eu já mencionei que o consenso no mundo é paixão pelo Daniel. Silvana Marinho, pensar as masculinidades é fundamental no debate em perspectiva, e em que a perspectiva é relacional, parabéns. E também a nossa querida Fernanda, diretora adjunta da nossa editora, tem uma informação para dar para a gente. Então, é para dizer para vocês que a gente, através da nossa assessoria de imprensa, conseguiu fechar com o Conexão UFRJ, que é o site de notícias da universidade, que todo mês nós vamos ter um livro da editora, não só a divulgação do livro, sendo lançamento ou não, como uma entrevista com os autores e organizadores. E a nossa primeira participação vai ser com o livro Violência Sexual contra a Mulher. Então, no Conexão, aí, na última sexta-feira desse mês, o Violência Sexual vai estar lá, com a entrevista aí da Ludmila, que vão entrar em contato com você. Obrigada. E eu espero poder falar, né, e representar o nosso livro lá. Você já viu que o livro não é só lendo, né, porque é uma diversidade enorme, mas eu acho que é bom falar da articulação ensino, pesquisa e extensão. É isso. Ficou linda a capa, assim, eu acho que o setor de criação da editora acertou muito, né? Porque, entre outras coisas, falar de violência não é só difícil, mas é difícil representar, né? Então, eu adoro grafite e a ideia de um muro grafitado é fantástica. Eu acho que a concepção ficou boa, ficou muito boa. Quem gostaria de falar? Posso ir agora? Claro. Vamos lá, Manu. Bom, gente, boa noite. Sou Emanuela. Estou muito feliz de estar aqui, né? Estou falando aqui em nome da minha orientadora também, professora Lília Blima Schreiber. A gente escreveu esse artigo juntas, né? E a gente ficou muito feliz com o convite. Estou vendo muitas carinhas também de muito amor aqui nessa tela. Tô assim, entrei assim, fiquei super feliz, Josefina. De vez em quando, eu e a Josefina, a gente se esbarra no meio da rua, né, Josi?
Mas sentar para tomar um café a gente não consegue. O Ed, né? O Ed, a gente trabalhou juntos aí quantos anos? Você ainda borda ainda, Ed? A gente aprendeu a fazer bordado juntos. Ainda arrisca um pouquinho, viu, mano? Ai, Ainda dá para, para duvido, tirar uma onda. Ed. Claro Depois que eu te não. mostro. Eu já não sei mais fazer nada, já esqueci. Mas o Ed foi um estagiário que a gente teve no CRMM e primoroso sempre, né? Imagino que no grupo de pesquisa não seja diferente. Professora Lília Puggi, nossa parceira de todos os dias, de todas as horas. Agora vovó não está nem respondendo mais nossas mensagens no WhatsApp. Agora ela só é vó, tá? Estou aqui ansiosa esperando a supervisão de quarta-feira. Maravilhosa. E professora Ludmila, né? Que essa mulher que... Gente, eu não sei como ela arruma tempo. Eu fico cansada com as poucas coisas que eu faço na vida. E você não ouve a professora Ludmila falar assim, não, Manu, olha, não consigo, minha semana tá muito ruim, não vou poder participar dessa reunião de avaliação, não vou poder ler esse texto, não tem não pra gente, né? Ela tá sempre disponível, sempre, enfim, dando aquela contribuição valiosíssima, né, para o trabalho. Então, é com muita alegria, assim, que a gente está aqui, né, participando desse trabalho. Esse artigo, né, foi o resultado da minha tese de doutorado, que foi orientado, né, como eu já disse, pela professora Lília Blima Schreiber, no programa de pós-graduação em saúde coletiva da Faculdade de Medicina da USP. E foi uma tese que não versou sobre especificamente violência sexual, né? Mas eu falo da rede da atenção intersetorial a mulheres em situação de violência. E aí, quando a Ludmila contactou a gente, né, a princípio eu não tinha, os artigos já estavam, né, engatilhados, assim, né, com destinos próprios, né, e aí eu e a professora Lília, a gente sentou, falou, olha, acho que vai ser um trabalho importante, vamos participar, e a gente conseguiu construir um artigo aí, né, que fizesse sentido para o livro, né, que não fosse tão longe, né, da perspectiva de vocês. E basicamente o que a gente fez foi pegar um pouco dos resultados de pesquisa, né? Eu fiz um estudo sobre a atenção intersetorial a mulheres em situação de violência na cidade do Rio de Janeiro, especialmente no centro da cidade, buscando mais especificamente a interlocução entre a atenção básica à saúde e a rede especializada de atendimento a mulheres em situação de violência, né? Como funciona esse fluxo e essa relação entre os profissionais, entre os serviços, né? Enfim. E nesse artigo, então, para esse livro, a gente trabalhou um pouco o impacto desse sucateamento das políticas públicas que a gente está vivendo para construção ou desconstrução ou desmantelamento, né, da rede de atendimento a mulheres em situação de violência, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre o cotidiano dos serviços, a instabilidade dos vínculos empregatícios, né, a rotatividade dos quadros, né, de profissionais, a instabilidade da gestão, né, essa coisa da mudança de cargo o tempo todo, muda político, muda cargo, enfim, de como toda essa instabilidade política, institucional e dos vínculos, né, profissionais, o quanto isso impacta diretamente na construção, né, de uma atenção intersetorial a mulheres em situação de violência. Então, enfim, não vou falar mais porque já dei bastante spoiler, né? Tem que ler o livro. E aí, só agradecer mesmo assim, a oportunidade. Foi um prazer escrever esse artigo e fazer parte desse trabalho tão bonito aí que você vem desenvolvendo há 20 anos. Parabéns. Obrigada, Manu. Professora Lília, gostaria de falar? Eu queria só muito agradecer a você, Ludmila, viu? E a todos que estão aí pelo belíssimo trabalho que vocês têm feito, né? Estou descobrindo um pouco isso aqui através das falas também. Foi uma grande oportunidade para nós, a gente se sentiu muito honrados com o convite, e beleza de empreendimento, muito importante nessa época, não é? E um tema difícil de trabalhar, difícil de estar, né, que nos comove muito, mas
Eu creio que nós estamos em ótima companhia com vocês. Muito obrigado, viu, pelo convite. Nós que agradecemos, professora Lília, Manu, companheira aí de muitas travessias, né, Manu? Eu queria mencionar mais alguns comentários. Silvana Siqueira, parabéns a todos os envolvidos nessa obra, uma temática importante e relevante para refletirmos e debatermos. Maria Fernanda Silva, orgulho desse grupo. Kizzy Amiuna, quero muito ler esse trabalho maravilhoso. E queria dizer que a gente hoje está funcionando com 4 ações de extensão, além da pesquisa sobre o enfrentamento às violências sexuais nas 69 universidades brasileiras, federais brasileiras, mas nós estamos funcionando na extensão com 4 GTs. Um de webinários, que acontece cada mês, um das redes sociais, em que a gente dinamiza Instagram, YouTube e Facebook, e o Evisu, que é um aplicativo de enfrentamento voltado a profissionais, gestores e estudantes, e o Ed não mais costura, mas agora ele também está no GT Rádio. A gente tem um programa de rádio no formato podcast, que ele está desde a concepção, né, junto com Suzana e com outros, né, que aí tem também os estudantes, e o nosso podcast já está na 2ª temporada, com temáticas sempre articuladas à violência de gênero, mas é uma variedade enorme. Se vocês nos seguirem nas redes sociais, vocês terão acesso a todos os produtos, tá bom? Quem mais gostaria de falar? Eu. Boa noite. Pode... Tá me ouvindo? Tá. Boa noite. Primeiramente, né, eu quero agradecer muito pela oportunidade de estar compartilhando, né, o artigo nesse livro, né, que para mim é uma referência, né? Eu falo em meu nome da Ariane Paiva, que construiu esse artigo junto, né? Nós construímos esse artigo juntos, eu e a Ariane. A Ariane é minha orientadora de mestrado e, na sequência, do doutorado, né? Então, né, primeiramente, foi uma honra, né, receber esse convite da professora Ludmila para participar, né, e junto com pessoas com outros pesquisadores, professores tão maravilhosos, assim, com tantas produções importantes e relevantes aqui dentro da temática de violência sexual. E aí, né, eu não posso deixar de mencionar que eu não sou do grupo de pesquisa, tá, Ludmila, né, mas eu venho de uma parceria já, né, com ela e a Ariane, né, temos uma parceria longa aí, né, que deu certo. Eu fui aluna da UFRJ, assim como a Ariane também, né, fomos alunas de serviço social da UFRJ, alunas da Ludmila, e nos reencontramos no mestrado, né? Eu passei por mestrado na PUC-Rio e com a orientação da professora Ariane, né, que é professora da PUC-Rio, convidamos a Ludmila para ser a nossa co-orientadora já no período de mestrado. A parceria deu tão certo que nós seguimos no doutorado, eu passei para o doutorado, continuei com a orientação da Ariane e com a co-orientação da Ludmila. Então, aí acho que já tem uns 5 anos nessa parceria que a gente vem produzindo artigos, mandando trabalho para congresso juntos, né? E tem sido um longo período, né, de aprender muito, né? Eu aprendo muito com a Ludmila, né? A pessoa incrível e com tanto conhecimento, né, nessa temática, nessa área de violência sexual, ela vem contribuindo muito com a minha formação, né? Tanto ela como a Ariane tem sido muito importantes aqui em todo esse processo que eu venho passando de formação de mestrado, de graduação, mestrado, doutorado, e espero que quando terminar o doutorado a parceria aí continue para a gente trabalhar mais juntas. O artigo o capítulo, né, que está sendo publicado no livro é sobre o tema da minha tese de doutorado, que é dentro da área de migração e refúgio. O artigo que eu estou publicando é sobre violência sexual contra mulheres em situação de refúgio. É um tema que está sendo um desafio, né, construir a pesquisa
a tese de doutorado nesse tema que é novo, né? Tem muito o que se discutir, né? Então tem sido um desafio enorme tá produzindo algo nessa área, né? E eu acredito que esse artigo vai ser um referencial aí para muitos profissionais, para muitos pesquisadores que também estão estudando a temática, né, de refúgio e migração, principalmente de refúgio e migração feminino. E nesse artigo a gente ele botar só um resuminho aqui, né? Depois as pessoas vão ler, né? Ele traz primeiramente eu e a Ariane trouxemos a discussão sobre o que é refúgio e migração. Trazemos também o tema refúgio, dentro das discussões da proteção internacional, tentando trazer essa relação do refúgio e migração feminina dentro da proteção internacional. Trazemos também a discussão sobre a violência sexual e como que isso afeta as mulheres que estão em situação de refúgio. E é isso. E como que isso tem sido tratado pelas políticas, dentro da política pública atualmente, né? Nós trazemos essa discussão. Esse capítulo ele é resultado dos meus primeiros levantamentos bibliográficos sobre o tema, nossas primeiras discussões, os primeiros dados de pesquisa sobre esse tema. Então, é praticamente isso. E a tese de doutorado que está em andamento, né, na PUC-Rio, né, em serviço social, ela traz a discussão sobre o acesso de mulheres refugiadas congolesas nos serviços de saúde da mulher no município do Rio de Janeiro. Então, esse capítulo do livro que está sendo publicado, ele é parte dessa tese, que é uma pesquisa maior sobre o acesso de mulheres refugiadas congolesas nos serviços de saúde da mulher no município. E aí é isso, quero mais uma vez parabenizar a professora Ludmila pela publicação, pelo livro, pelo trabalho dela, né, esse é o resultado do trabalho dela, de toda a dedicação que essa professora tem, né, ao longo desses anos, e parabenizo também todo mundo, todos os outros pesquisadores, todos os outros autores aqui. Boa noite. Obrigada, Tayane. Uma honra orientar e participar na PUC junto com a Ariane. Você, Ariane, foi um dos meus primeiros TCCs, quando eu entrei em 94 como substituta, 95 no quadro. Então, assim, eu estou me sentindo bisavó, né? Porque já tem muita geração aí no meio, você foi lembrar. E a Ariane hoje está lá nessa pesquisa tão importante e bacana na PUC, uma parceria enorme aí com a gente. A Suzana está me lembrando aqui de divulgar o nosso endereço, @Prevencão Violência Sexual, assim como o nosso e-mail, prevencãovs@gmail.com. E nós temos aqui o Jeremias, assistente, que falou: gostaria de receber convite para participar das atividades do grupo. É só nos seguir, Jeremias, que você vai poder saber tudo lá, a gente divulga. A nossa vida não é secreta, tá? Então, a gente divulga o tempo todo. E aqui a gente... eu queria saber quem ainda gostaria de falar, e vi que a professora Paula Landi, da UF, acabou de entrar. Paula me disse que não iria entrar. Hoje é aniversário da filha e Paula não resistiu e está aqui com a gente. Ainda bem que você não resistiu, Paula. Que bom, gente, estar aqui compartilhando. Ariana também, tá? Não falou. Paula, você nos ouve? Ouço sim, Ludmila. Então, deixa eu ligar aqui. Eu não estou conseguindo... acho que agora foi. É um super prazer estar aqui, né, gente? Assim, e não resistir. Hoje é aniversário da minha filha, né? Como disse a Ludmila, eu tomei a 4ª dose, estou aqui arrebentada com tosse, sentindo tudo, né? Mas acho que é importante
Estar aqui compartilhando e trocando com vocês, né? Porque é isso, né? Saiu uma produção tão legal, né? Quanto esse livro, né? Num tempo aí tão difícil para todo mundo, né? Eu acho que estar aqui comemorar, né? Mais essa vitória, né? Trazer, enfim, trabalhos que falam das nossas lutas, né, das nossas lutas pela vida das mulheres, né, contra as violências de gênero, a violência sexual, no caso, né, assim. Eu estou super feliz de estar aqui. Eu falei, não vou deixar, vou passar. Estou aqui quietinha, mas estou aqui. Muito obrigada, né, por compartilhar também com vocês, estar escrevendo junto e estar com um capítulo dessa coletânea maravilhosa. Obrigada, Paula. É um prazer enorme. A parceria com a UF é muito importante. A gente vem trocando, fazendo reuniões. Paula é dessas que madrugada, né? A coruja e a noite. Para que serve a noite, né? Então, tem aqui 2 comentários. Amanda Vilela, parabéns ao grupo por esse lançamento tão importante. Leila Dess, querida, seria muito bom ter a apresentação desse capítulo sobre mulheres refugiadas no GT População Refugiada na Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. Né? Você vê que já começa a desdobrar. E eu quero lembrar, antes da Mariana falar, lembrar o convite presencial, né? A Suzana está aqui me lembrando que o evento presencial será dia 23/6, às 19 horas, lançamento físico na Livraria da Travessa de Ipanema, tá? Ocasião em que os autores vão receber os exemplares físicos também, tá? E, claro, com máscara, para a gente poder aglomerar, mas com distanciamento. Mari? Oi. Então, eu, como boa orientanda da Lud, né, eu preparei até um roteiro e tudo mais, me organizei direitinho, mas acho que é muita emoção. Eu sou fruto do grupo também, eu passei grande parte da minha graduação sendo integrante do grupo e, sem sombra de dúvida, isso fez e ainda faz, né, toda a diferença na trajetória profissional que eu venho cursando, porque me formei tem 2 anos e nesses 2 anos eu estou inserida numa secretaria de habitação em Osasco, São Paulo. Então, foi muito importante para mim estar no grupo. Nele eu aprendi a importância da pesquisa e da extensão e o quanto isso, né, a gente tem que defender sim essas dimensões dentro da universidade. Eu aprendi, foi o único grupo que eu fiz parte durante a graduação, mas nele eu aprendi que é possível, sim, a gente fazer pesquisa e extensão coletivamente. Então, sentar lá na sala 24, todo mundo junto, e todo mundo escrever um artigo. Então, um trabalho que tinham 6 autores, todo mundo realmente escreveu aquele trabalho. E isso, assim, foi um divisor de águas na minha graduação, porque também dentro do grupo, né, eu aprendi que eu posso sim ser pesquisadora, que a universidade também é um espaço para mim. Eu fico até emocionada. Eu, então, adquiri também a autoestima intelectual dentro desse processo. A Lud sempre incentivou. Ela vai assistir todas as nossas apresentações. É isso, né? O grupo tem porta de entrada, não tem porta de saída. Então, sempre vou falar. Ela sempre vai, ela sempre está, porque até hoje, quando eu preciso de algum tipo de orientação, acontece alguma coisa no trabalho, eu falo, Lud, aconteceu isso, me ajuda, o que você acha? E ela sempre, para mim, ela sempre vai ser minha orientadora, não tem jeito. Definitivamente foi um encontro que mudou, assim, a minha trajetória acadêmica, pessoal e profissional. Eu tô chorando, já era. E dizer, né, que eu participo desse capítulo, desse livro, com um capítulo em que eu escrevi junto com a professora Jussara de Assis, que é isso, né, a coisa de tecer as redes, que foi orientanda da Lud e que participou da minha banca de TCC também. Então, eu tive a possibilidade de escrever com uma referência do tema, que é a violência obstétrica, que foi o tema do nosso capítulo,
Então, a gente trata do enfrentamento à violência obstétrica em mulheres negras e o conceito da justiça reprodutiva. Também não quero ficar dando muito spoiler, mas esse artigo é fruto da pesquisa da Jussara, do doutorado e também da minha pesquisa do TCC. E juntas a gente pesquisou sobre a justiça reprodutiva e como, né, ela pode contribuir aí para o enfrentamento da violência obstétrica. É isso, eu fico muito feliz. Quero dizer que se hoje eu estou aqui em São Paulo, também é por conta da Lud, e eu quero fazer esse agradecimento público, porque no dia que eu soube que eu tinha sido chamada, convocada para o concurso, eu falei com ela e ela disse, não, é possível, vamos lá. E aí, em um dia, foi tudo em uma semana, em um dia eu acabei o TCC, 2 dias depois eu defendi, e na sexta-feira eu estava colando grau para na segunda estar aqui. Então, muito obrigada, Lud, e a todo mundo, Dani e Ed, que construíram, né, também, constroem ainda o grupo. Eu sou muito, muito grata, viu, gente? Eu estou chorando de verdade. Bom, é óbvio que eu estou chorando de verdade também, e assim, ela não contou, primeiro, que ela foi a minha PIBIC mais longeva, né? De maior duração, né? A Letícia, minha filha, brinca, né? A categoria orientando filha, porque foi muito tempo. Toda a graduação da Mari a gente esteve junta. Mari me ensinou muita coisa, inclusive a como fazer seleção com participação dos estudantes. A nossa seleção no grupo não sou eu que seleciono, é um grupo que seleciona. Então, a Mari ensinou muita coisa para a gente. E ela não contou que nesses dias todos em que ela estava correndo com o TCC para assumir o concurso, né, que agora está muito realizada, ela também concorreu ao prêmio do PIBIC, que juntava a área das ciências humanas, arquitetura e artes na UFRJ. Então, ela foi selecionada entre os 4 PIBICs de melhor trabalho. Então, no meio disso, ela ainda fez isso. Então, foi uma semana intensa. Eu acabei passando mal também, porque bebi uma água estragada no meio da história, passei a noite no hospital. Foi uma semana assim, muito animada, né? Mas terminou tudo muito bacana. A gente tem aqui a Mônica Caicedo Roa, que está dando parabéns a todos nós. É um prazer ver e admirar trabalhos pertinentes e relevantes para as mulheres. E Valdete, nossa querida servidora da decania, dizendo aqui parabéns a todos, lindo trabalho, minha querida amiga, muito orgulho UFRJ, né? Então, nós ainda temos, porque eu não consigo ver também a tela toda, então algum autor não falou? Acho que todos já participaram. Então, a gente encerra o nosso webinário aqui, dizendo que a nossa rede não acaba, a nossa rede se amplia, né? E a gente está construindo uma segunda coletânea, né, que a gente está finalizando, e Dani já idealizando a terceira, né? Então, que bom que isso é absolutamente contagioso. Tomara que isso dissemine muito, né? E a gente consiga cada vez ampliar, trazer mais gente para o grupo. Estou muito, muito feliz com o nosso lançamento e espero que todas e todos possam estar na Livraria da Travessa para a gente fazer um brinde e comemorar essa coletânea. Muito obrigada, uma boa noite e muita saúde.